Vamos então para a análise. Vou começar agora com você, Caio, já que você está em Brasília. E a gente fala, a preocupação aí na capital federal é com a segurança. Qual que é a estratégia do novo governo para lidar com esses grupos? E aí eu pergunto não só agora, por exemplo, a gente vê aí medidas como suspensão do porte de armas, mas também depois que o futuro governo tomar posse. Bom, a estratégia de tudo que a gente ouve aqui, né, é separar o joio do trigo. É você tentar elaborar políticas públicas que alcancem os não eleitores do Lula, mas ser duro, e por isso eu falo joio do trigo, com criminosos, com terroristas, com vândalos, né? Essa é a estratégia macro que eu sinto das conversas que eu tenho e do que eu leio e do que eu converso com esse pessoal do novo governo, separar o joio do trigo. Especificamente aqui para as ações dessa semana, há um acerto ali de um aumento da ampliação da segurança, isso em acertado com o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, mas a partir de segunda-feira teremos um novo ministro da Justiça, que por sua vez já nomeou uma nova Polícia Federal, ou seja, que promete também esse novo conjunto ir para cima dos criminosos. Mas em termos macro, a estratégia é bem clara, separar o joio do trigo. Vamos tentar elaborar políticas públicas que alcancem os não eleitores do Lula, mas com quem comete crimes, seremos rigorosos, né? Isso, pelo menos, é o discurso que nós temos ouvido. O Denilde, do ponto de vista político, qual que deve ser a força de oposição de grupos como esses? Olha, acho que o primeiro, você tem que ter aí também essa separação, né, de que oposição que a gente está falando. Um grupo, esses grupos mais radicais e que usam a violência, eles têm que ser... a atuação tem que ser dura e tem que ser de fato de contenção, e essa não é uma preocupação só no Brasil, essa é uma preocupação mundial, de que você tem uma rede de grupos extremistas que buscam desestabilizar governos. Então, acho que aqui exige um grau de inteligência muito grande, de fiscalização e de atuação rápida, para que a gente não tenha problemas. Então, acho que esse é o primeiro elemento. E o segundo é com grupos de oposição que vão ser vozes contrárias e que vão ter posições de questionamento do governo e das posições com o governo eleito. Acho que isso vai se dar pelos canais que a gente tem de participação, que tem junto ao legislativo, e isso vai ser parte desse governo. Acho que mesmo que tenham políticas que busquem alcançar e diminuir as resistências com relação ao governo que foi eleito, você vai continuar tendo discussões e questionamentos. Acho que a gente tem só que separar qual que é o limite entre a participação democrática e de discussão e o uso da violência como fator de desestabilizar o país. Ô, Caio, a gente falando aqui tanto em preocupação, e a gente vê troca de comando do Exército sendo antecipada. O ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, ele que vai assumir o cargo de ministro, ele hoje declarou, olha, isso acontece sem qualquer viés de intranquilidade. Tá tudo tranquilo, Caio? Bom, é uma construção política que foi priorizada até pelo novo governo, tanto que colocou alguém do perfil do Múcio para tocar isso, né? O Múcio não é um sujeito que você possa dizer um sujeito de esquerda, muito embora é um sujeito um político extremamente habilidoso, daquela escola política antiga, né? Da política antiga, né? Política, a gente fala no fio do bigode. Bom, qual que houve um acerto, ontem nós noticiamos, inclusive aqui na CNN, em primeira mão, essa definição, conversei com o ministro Múcio, houve uma definição de datas, né? Depois de uma reunião do Múcio com Paulo Sérgio Nogueira, que é o atual ministro da Defesa. E quais seriam as datas? Exército, dia 30, Aeronáutica, dia 2 de janeiro. E também ficou em haver a Marinha no dia 28 ou no dia 29. Só que o que aconteceu? Não combinaram com os russos. Houve
um acerto dos dois ministros da Defesa, o atual e o futuro, Paulo Sérgio Nogueira, com José Múcio Monteiro, mas isso não foi acertado entre o Ministério da Defesa com a Marinha. E a informação que eu acabo de receber é de que o comandante da Marinha que definirá essa data. Tudo isso não exclui esse questionamento que levanta por que trocar antes, né? Há várias versões sobre essa troca antes, mas a estratégia do governo eleito foi de respeitar o desejo dos comandos e das forças, e assim foi feito. Exército antes, dia 30, Aeronáutica depois e Marinha em haver ainda a definição da data.